Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que estejam gostando das nossas aulas de administração da produção. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa matéria aí super importante, tá? Nós falamos ontem então sobre planejamento e controle de produção, né? Na verdade, nós falamos sobre 5S e sistema de produção. E hoje nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos falar sobre o planejamento e controle de produção. Então hoje nós entraremos em um tema também relacionado ao tema de ontem, né? E nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso então. Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós já vamos começar. Então hoje o tema é planejamento e controle de produção. Como o próprio nome já diz, né, ele já trabalha com o planejamento e todo o controle da produção. Então eu faço um planejamento, eu defino quais são as metas que eu quero atingir. Deixa eu só ver se está compartilhando, tá? Eu defino quais são as metas que eu quero atingir e depois lógico, no final eu faço o controle da produção. Então, nesse controle, eu vou identificar se as metas foram atingidas, se teve algum tipo de dificuldade, algum problema, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, o planejamento estratégico da empresa, ele sempre contempla os objetivos que devem ser atingidos por todas as áreas, né? Então, a área de produção, ela também está envolvida, né? Que é o famoso PCP. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre isso, né? O PCP ele está inserido no planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele está sempre no topo da pirâmide. São decisões tomadas pela alta direção da empresa. Então, o PCP ele está ali, né? O planejamento é a programação da produção. Então, a gente vai começar falando sobre isso daí, tá? Quando nós falamos sobre planejamento e programação de produção, nós temos que fazer sempre essas perguntas aqui, né? Quais são? O que produzir? Quanto produzir? Quando produzir? Com o que produzir? Como, onde, com quem? Tá? Por que eu tenho que fazer essas perguntas? Porque aqui eu consigo definir toda a minha estratégia, né? Então, o que produzir? Eu preciso saber o que a minha empresa vai fazer, né? Qual é o negócio da minha empresa, né? O que eu tenho que fazer? Vou ser uma empresa de tecnologia? Ok, eu vou produzir computador, eu vou produzir celular, eu vou produzir tablet, eu vou produzir câmera fotográfica, o que eu vou fazer, né? Quanto produzir? Eu preciso saber, né? Você consegue saber por uma projeção de venda, mas eu preciso saber quanto eu vou produzir, porque aí vem as perguntas, eu consigo responder outras coisas, né? Se eu definir quanto eu vou produzir, eu sei quanto eu vou ter que contratar de pessoal, quanto eu tenho que ter de maquinário, né? Quanto eu tenho que comprar de matéria-prima, envolve uma série de coisas, não é somente escolher um número aleatoriamente. E isso depende também para eu saber quanto eu tenho de recurso, né? Às vezes eu tenho dinheiro para comprar 100, para produzir 100 unidades, não adianta eu fazer um planejamento para produzir 250 unidades, é uma coisa totalmente fora da realidade, né? Quando produzir, então, montar um planejamento voltado para as datas, né? Eu vou produzir um produto, por exemplo, sazonal, como sorvete, por exemplo, muito provavelmente no calor eu vou ter uma demanda maior, então eu tenho que fazer um planejamento diferenciado, né? Chocolate, por exemplo, chega a época da Páscoa, eu tenho que fazer uma produção intensificada, porque eu começo a vender mais, né? Então tudo isso tem que ser pensado, né? Com o que produzir? Sempre a matéria-prima, então quais são as matérias-primas que eu vou usar? E como produzir? Eu vou usar mão de obra somente, artesanal, eu vou utilizar maquinário e se utilizar qual maquinário eu vou utilizar, né? Tudo isso precisa ser pensado. Onde produzir, né? Aqui fala máquinas e equipamentos, mas eu acho que a máquina é mais no como, o processo produtivo ele já inclui a máquina. Onde produzir, o local mesmo, né? Você pensar qual local eu vou instalar a minha fábrica e com quem produzir a mão de obra, né? Quem são as pessoas, qual a qualificação que essas pessoas precisam ter para poder trabalhar na minha empresa.
Isso tudo precisa ser pensado no planejamento e programação da produção. Tá? Só um instantinho. Então, voltando, gente, vamos lá então. Então, quando nós respondemos a todas essas perguntas, a gente consegue saber e monitorar a minha produção, né? Isso ajuda e ajuda muito a nós, tá? Então, aqui, como nós já falamos lá atrás, eu preciso definir o que é PCP. Então, o que é PCP? A sigla do Plano de Controle de Produção. É um sistema de gestão operacional de uma empresa que envolve todas as operações. Então, se perguntar numa prova, por exemplo, o que é um plano de controle de produção, então é um sistema de gestão operacional. Ele é um sistema de gestão voltado para a administração da produção. E aí ele envolve essas 3 letras, né? Planejamento, controle e produção, tá? Da produção. Quando nós falamos de PCP, nós temos que pensar em 3 itens, que é o planejamento, a programação e o controle. Como eu falei lá no início, o planejamento ele responde às perguntas o que, com que, como, onde, com quem produzir. Então, eu vou planejar, eu estou começando a ideia a colocar em prática, né? Então, ainda é a fase do planejamento. Então, o que eu vou produzir, com que, como, onde, com quem? É o início, é o start, né? Como se você fosse fazer uma viagem, você começa a pensar. Primeira coisa, ok, eu já sei que eu quero viajar, mas para onde eu vou? Né? Com quem eu vou? Como eu vou? Né? Você percebe que são coisas assim, ok, eu vou para o Nordeste, mas eu vou de carro, vou de ônibus, vou de avião, vou a pé, vou de cavalo. Como que eu vou? Porque aí eu sei que dependendo como for, a quantidade de dias, talvez o tempo seja diferente. Quem vai comigo? Quem não vai? Né? Então, tudo isso precisa ser pensado. A programação responde aquelas perguntas, quanto e quando produzir. Porque aí eu já defini o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, com quem eu vou produzir, né? Só que aí eu tenho que começar a pensar quanto e quando produzir. Porque daí eu vou falar, peraí, ok, já defini que eu vou viajar, já defini como eu vou, já defini com quem eu vou, mas quanto eu quero gastar e quando eu vou viajar, né? Então, isso daqui eu já sei que eu quero ir, por exemplo, para Maragogi. Ok, já defini que eu quero ir para Maragogi. Agora, quanto eu quero gastar nessa viagem, né? E quando eu vou? Isso daí precisa ser definido. Eu estou fazendo um exemplo relacionado com a viagem só para a gente ter, né? Mas é lógico que a gente está falando de produção. E aí, aqui o controle, ele faz o quê? Ele mede e corrige o desempenho, né? Para saber se tudo aquilo que foi planejado foi colocado em prática. Então, aquilo que não foi colocado em prática, nós falamos até sobre o PDCA, é uma ótima ferramenta nessa fase, você precisa corrigir os erros, né? Então, você verifica tudo que foi dado certo e aquilo que não deu, você precisa corrigir, né? Então, o controle nada mais é do que você pegar depois, vamos voltar ao exemplo da viagem, você falar, ok, fiz o planejamento, eu gastei quanto eu queria, eu levei quem eu queria, eu fui quando eu queria, né? Tudo foi certinho? Ok, então saiu certo. Senão, na próxima, eu já não faço da mesma forma. Além disso, né, outros pontos eles têm que ser verificados. Então, como eu falei, a quantidade dos produtos que serão produzidos, porque isso daqui envolve uma série de coisas. Emprego de tecnologia, quantidade de maquinário, quantas pessoas eu vou contratar, quantas matérias-primas eu preciso comprar. Isso daí envolve uma série de coisas e o PCP ele trabalha justamente com isso. Tá? Uma outra coisa que precisa ser verificada é o layout da fábrica, né? Porque você tem um fluxo de insumos, mas você precisa saber qual é a melhor maneira. Ok, se for uma fábrica pequena, você não vai ter problema, mas vamos pensar, igual nós vimos esses dias, a fábrica da Airbus, para você produzir uma aeronave. Né? Digamos que a turbina venha totalmente montada. Eu preciso colocar o layout que favoreça a colocação da turbina no momento certo. Que talvez a turbina não precise rodar toda a fábrica para poder chegar no local que ela precisa ser colocada. Então, o layout da fábrica ele tem que aproveitar de uma maneira que o fluxo ele seja favorável. Né? Você tem que desenhar a fábrica de uma maneira regrada, para você começar a ter começo, meio e fim. Né? Não adianta você pegar a matéria-prima, entra por aqui, precisa atravessar a fábrica para ir para a primeira máquina, depois volta para perto de onde a matéria-prima entrou para a segunda fase e volta e fica atravessando. Não, tem que ser uma coisa contínua. Né? Você precisa entender também as etapas
que compõem o processo de fabricação. Então, não é somente você produzir, você precisa entender cada etapa, o que precisa em cada etapa, como funciona cada etapa, isso tudo precisa ser pensado. E a definição de trabalho, como eu falei lá atrás também, se é mecânico, é humano, né, tudo isso precisa ser pensado, até porque isso interfere na sua capacidade de produção. Muito provavelmente, se eu fizer a minha produção com máquina, ela vai ser mais rápida, eu vou conseguir produzir uma maior quantidade. Mas o trabalho humano também ele tem outras vantagens, né? Como, por exemplo, você conseguir fazer um produto mais detalhado, né? Talvez sob medida e assim vai. Tá? Então, quais são as etapas do PCP? Primeiro, a previsão da demanda. Eu preciso saber quanto eu vou produzir, né? Então, para eu saber quanto eu vou produzir, eu tenho que fazer um cálculo e entender mais ou menos quanto eu vou vender. Preciso saber, né? Se eu vou montar uma fábrica de celulares, não adianta eu produzir 1000 unidades se eu tenho expectativa de vender 50. Então, eu tenho que ter uma previsão da demanda, né? Eu tenho que também fazer um planejamento e capacidade de produção. Por quê? Porque digamos que eu consiga vender 1000 unidades, mas eu só consigo produzir 50. E aí, como que eu vou fazer? Não adianta eu vender uma coisa que eu não consigo produzir. Então eu tenho que planejar e entender quanto eu consigo produzir, quanto eu tenho capacidade de produzir dentro daquele determinado período. Então, eu primeiro preciso saber quanto eu pretendo vender, qual é a minha expectativa de venda, e depois eu preciso planejar a minha capacidade de produção, com base nessa previsão de demanda, né? Então eu sei que eu vou vender 1000 unidades, eu tenho que ter maquinário, RH e matéria-prima para produzir 1000 unidades por mês. Não adianta eu ter para produzir 50, porque alguma coisa vai dar errada, a conta não fecha, né? O planejamento agregado de produção, ele é justamente isso também, para você conseguir pensar na produção como um todo, né? Você tem que pensar na produção aqui como um todo. Assim como o plano mestre de produção, você tem que ter um plano geral, que você trabalhe de uma maneira mais genérica, né? O planejamento agregado é você saber que um produto entra de uma determinada forma, como matéria-prima, ele se torna um produto inacabado e aí ele vai evoluindo. Então eu tenho que planejar agregando os valores que tem à medida que ele for pulando de etapa, né? Já o planejamento mestre já é o planejamento geral. Então entendam a diferença entre um e outro. Planejamento agregado é, à medida que o produto vai passando pelas etapas, ele vai agregando um valor e ele vai tendo uma outra necessidade, né? Já o planejamento mestre não, é o planejamento geral, né? Você faz um planejamento da fábrica como um todo. É o que nós chamamos de micro e macro. Micro, eu penso no pequeno. Macro, eu penso no todo. Vamos um exemplo de micro e macro, né? Eu vou fazer uma política de vacinação. O micro é eu pensar no município lá de Diadema, né? Eu estou pensando na região de Diadema. Mas se eu for prefeito, agora se eu for presidente, eu não posso pensar só em Diadema e deixar o São Bernardo e São Caetano, por exemplo. Eu tenho que pensar no Brasil como um todo. Então, o planejamento agregado, ele vê o micro, né? Ele vê o micro com os valores que eles são adquiridos à medida que ele passa uma etapa. O planejamento mestre já é o todo. E a programação detalhada de produção é quando cada detalhe. Enquanto aqui você só vê os valores que foram agregados no planejamento agregado e o mestre vê o todo, a programação detalhada de produção, ela trabalha detalhe por detalhe. Então, olha, eu preciso produzir um celular, eu vou utilizar o chip de especificação tal, componente tal, e assim ele vai evoluindo, tá? E aí, por fim, o controle da produção. Então, passando essas 6 fases, se eu perguntar em algum momento na avaliação quais são as etapas, aí está a resposta. Então, aqui nós temos um fluxo, né, de como funciona a produção. Então, primeiro entra o projeto de produção, que aqui está, aí vem a coleta de informações, planejamento de produção, controle de produção. Nessa fase, formulário de plano de produção, implementação do plano e execução do plano de produção. Aqui você tem projeto, coleta de informações, planejamento e controle, isso em cada fase, tá bom? Aqui nós temos a previsão de vendas e o planejamento de produção. Então, uma coisa leva a outra, não é o contrário. Muitas empresas erram de simplesmente começar a trabalhar com produção, de simplesmente querer começar a produzir
sem saber quanto vai vender. Não, primeiro eu faço a previsão de vendas e depois eu parto para a produção. Não, não é o contrário, tá? Primeiro eu tenho que saber quanto eu vou vender, tá? E aqui nós temos no PCP quais áreas estão ligadas também a ele, né? Então, primeiro, óbvio, a produção, é claro, mas nós temos finanças, vendas, engenharia, compras, almoxarifado, contabilidade, custos e RH. Por que essa turma toda? Eu vou falar um por um. Produção, acho que eu não preciso falar, porque já é a área que está diretamente ligada. Finanças, a gente tem que saber quanto vai gastar, quanto eu preciso de mão de obra, tudo isso tem que estar no meu planejamento também. Então, as finanças são importantíssimas, né? Se a gente não tiver um controle financeiro, do que adianta eu ter uma perspectiva, uma demanda para vender 1.000 unidades mês, eu tenho maquinário, por exemplo, mas eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima. Então, eu não vou conseguir. Então, não adianta eu vender 1.000. Se eu tenho dinheiro para comprar matéria-prima para 500, eu vou vender então só para 500. Vendas, como eu falei, primeiro você vê a perspectiva de venda para depois você começar a produzir. Então, o departamento de vendas tem esse papel. Engenharia, porque o controle de todo o maquinário, isso tudo precisa passar pela engenharia, né? É a engenharia que vai ajudar desde o layout da fábrica até o funcionamento das máquinas, tanto a engenharia de produção quanto a engenharia civil mesmo. Compras também está diretamente ligado, porque compras é o setor responsável pela compra dos insumos, não só dos insumos, de todo o maquinário, né? Então, o setor de compras está diretamente relacionado. O almoxarifado também, quando eu faço a minha produção, ele vai para algum lugar. Eu tenho que ter um almoxarifado de produto acabado, eu tenho que ter um almoxarifado de matéria-prima e eu tenho que ter um almoxarifado também de peças de reposição para as minhas máquinas. Então, também tem que fazer parte. Contabilidade de custos, né? Porque a contabilidade vai calcular toda a parte contábil do processo de fabricação. Então, quanto eu paguei de imposto, quanto eu vou ter que pagar de imposto, isso tudo vai agregar o valor. E por fim, não menos importante, o RH. Assim como aqui eu falei que finanças, se eu tiver uma previsão de produzir, vender 1.000 unidades por mês, e se eu não tenho dinheiro, assim, eu também tenho que ter pessoas para trabalhar. Não adianta oferecer 1.000 unidades por mês, sendo que o meu RH só me permite contratar para produzir 500. Então, está diretamente ligado. Então, gente, qualquer que seja o sistema de administração da produção, tem que contribuir com os objetivos estratégicos da empresa, né? Planejamento estratégico, tático e operacional. Então, aí o estratégico é lá em cima, tá? Então, você tem que ter apoio a essas áreas, né? Através das atividades. Então, primeira coisa, planejar as necessidades futuras de capacidade produtiva da organização. Você tem que ter esse planejamento. Planejar os materiais comprados, isso daqui é o que eu já acabei de falar. Planejar os níveis adequados de estoque de matérias-primas, semi-acabados e produtos finais nos pontos certos. Porque senão, se eu não planejar isso daí, vai acabar sobrando produto em algum momento e a coisa vai dar errado. Programar atividades de produção para garantir que os recursos produtivos envolvidos estejam sendo utilizados em cada momento nas coisas certas e prioritárias. Se em algum momento o recurso estiver sendo utilizado de maneira errada, não vai adiantar, a gente vai ter que ver onde está o problema. Ser capaz de saber e informar corretamente a respeito da situação corrente dos recursos. Então, sempre saber se as pessoas, equipamentos, instalações, materiais estão sendo utilizados corretamente, né? Tudo isso precisa ser controlado, tá? Ser capaz de prometer os menores prazos possíveis aos clientes e depois fazer cumpri-los. Isso daqui é uma coisa muito importante, gente. Quando a gente fala de prazo com o cliente, você tem que cumprir. Não adianta você prometer entregar o negócio daqui a um mês e entregar daqui 3 meses. O cliente vai ficar muito bravo. Você pode perder o cliente e o concorrente vai entregar no prazo, né? E sempre ser capaz de reagir eficazmente, tá? Então, dentro do que eu falei aqui atrás, né, que é cada uma das fases, eu vou partir aqui para frente. Então, primeira coisa, projeto de produção. Então, você procura definir o sistema de produção e quais são as dimensões. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tá, para estabelecer os parâmetros do PCP. Ele é um esquema básico que envolve os seguintes aspectos aqui. Primeiro, quantidade de características das máquinas e dos equipamentos. Quantas máquinas eu tenho? Quais são as principais características dela, né? Quantos funcionários eu tenho? Qual o volume de estoque, tipo de material e matéria-prima?
e quais métodos e procedimentos de trabalho. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, tá? Coleta de informações, que é a segunda fase. Então, depois que eu definir quais são as máquinas aqui, a quantidade, eu tenho que saber qual a capacidade de cada máquina que eu tenho. Sequência de processo e produção, quais são os métodos de trabalho, horário de trabalho de cada funcionário e volume do estoque. Por quê? Aqui eu sei que eu falei aqui sobre o volume de estoque e tipos de matéria-prima. Aqui já é o estoque do produto acabado. Eu preciso saber também o horário de trabalho para saber quantas horas o meu funcionário vai ficar e quanto ele consegue produzir em um dia de trabalho, para saber se eu preciso contratar mais, contratar menos, né? Então isso tudo precisa ser pensado. Então, quando nós falamos aqui, projeto de produção, então quantidades e características das máquinas, quantidade de pessoal necessária, estoque necessário de matérias-primas, boletins de operação. Então, isso daqui é o projeto. A coleta de informação já trabalha a capacidade de produção de cada máquina, de cada bateria. É importante esse quadro, gente, se vocês quiserem anotar, paralisar, tá? Eu sempre dou um tempo maior para vocês assistirem os vídeos, justamente por isso, para vocês anotarem. Esse quadro aqui, para mim, é a chave de tudo, tá? Assim como a coleta também trabalha a quantidade de empregados por cargo e seção, horários de trabalho, itens de matérias-primas e volumes de estoque para cada item, controle de estoque, procedimento e requisição de matéria-prima e sequência e cadência do processo produtivo, fluxo do trabalho e movimentação de matéria-prima e os gargalos. A gente vai falar sobre gargalos e demora. Na terceira fase, que é o planejamento da produção, o planejamento da produção ele tem como estabelecer a prioridade que a empresa deverá produzir em determinado período. Então, primeiro você tem que pensar na capacidade de produção e outra previsão de venda. Então, você vai priorizar aquilo que é mais importante, mais necessário. Então, você vai fazer um planejamento e falar, opa, vou começar por aqui porque isso daqui é a minha prioridade, meu cliente é maior, a demanda do mercado exige mais. Então, tudo isso vai ser pensado. E por fim, gente, a quarta e última fase do PCP é a finalidade, né? É acompanhar. Você tem que acompanhar tudo aquilo que foi planejado. Todas essas fases aqui, você precisa depois falar, peraí, eu atingi a meta, como que foi tudo bem, não foi? Isso daí é o controle da produção. Aqui nós temos um exercício que eu vou deixar para vocês, tá? E aí eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho nele. Eu vou disponibilizar esse texto, tá bom? Hoje eu vou disponibilizar os slides para vocês pensarem e aí a gente faz uma discussão, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se fala então no WhatsApp. Até mais.